Oi, sejam bem-vindos à vida, ao universo e tudo mais. Eu sou Rafael Buarque Montenegro e hoje vamos falar sobre medos. Medo é uma palavrinha de 4 letras e 2 sílabas que significa um estado emocional resultante da consciência do perigo ou de ameaça reais, hipotéticas ou imaginárias. Pois é, o medo é algo que, de certa forma, ele é necessário para a nossa sobrevivência. É um alerta que a nossa mente nos dá diante de algum perigo, de alguma ameaça. O medo foi e ainda é muito útil em determinadas situações. Vamos imaginar, por exemplo, há uns 12, 15 mil anos atrás, eu posso estar totalmente errado sobre as datas, mas me perdoem. Um dos nossos ancestrais, caçador-coletor, que está lá recolhendo frutas, raízes, e de repente ele avista ao longe, lá em cima de uma montanhazinha, um tigre dente de sabre. Alguma coisa na sua mente lhe dá um alerta de que aquele animal é perigoso. Talvez ele tenha ouvido os seus pais falando, talvez ele tenha simplesmente aprendido por conta própria. Mas sua mente dispara um alerta, seu coração começa a bombear sangue mais rápido, principalmente para suas pernas, para que ele possa correr e fugir daquela situação. É basicamente para isso que o medo serve. E todos nós temos medo. Alguns medos são bem justificáveis, como por exemplo o medo de ser assaltado. No Brasil é um medo bem justificável. Ou o medo de perder um ente querido também é um medo justificável. Mas alguns de nossos medos a gente nem consegue explicar por que a gente os tem. Eu, por exemplo, eu tenho medo de 4 coisas em especial que eu consigo pensar e que me vêm à mente. E que eu não sei por que eu tenho medo dessas 4 coisas. Eu tenho medo de borboletas, eu tenho medo de aranhas, eu tenho medo de altura e eu tenho medo da morte. É interessante porque elas vão meio que evoluindo, porque a borboleta ela é um inseto inofensivo. Tem umas que são muito bonitas, na verdade. A aranha não, a aranha é um inseto, algumas são inofensivas, mas já tem algumas aranhas que o medo é bem justificável, que são venenosas e que podem até matar. A altura, bom, a altura é perigoso. Se você se jogar de cima de um prédio de 10 andares, é perigoso para você ou para qualquer pessoa. E o medo da morte, ele é justificável. Eu acho que todo ser humano tem um pouquinho de medo da morte, porque a morte representa o desconhecido, mas a gente não vai falar sobre isso nesse vídeo. A gente está falando sobre medos. Mas não faz sentido ter medo da morte, porque a morte é inevitável. Eu vou morrer um dia. Todos nós vamos morrer um dia. Mas eu tenho esses 4 medos injustificáveis. Alguns desses medos eu fui enfrentando, como por exemplo, voar de avião, que eu achei que eu teria muito medo, mas olha só, eu tenho muito mais medo de chegar na beirada de uma laje de 2 andares do que de voar a 11 mil metros de altitude, que é a altura dos voos comerciais. Não sei porquê. Uma vez eu comecei a superar o meu medo de aranhas quando eu capturei uma caranguejeira que apareceu na minha casa usando uma garrafa PET. Eu capturei, eu cortei a garrafa, eu consegui pegar a aranha sozinho. E eu fui até uma reserva florestal que tinha perto da minha casa e eu soltei aquela aranha. Então foi um momento de grande vitória para mim de superar aquele medo. Mas o foco da conversa aqui é que todos nós temos medo. E independente de qual seja o medo, esse medo ele não pode nos paralisar. Porque o medo, em certa medida, ele é muito bom. Só que quando esse medo cresce a ponto de nos deixar paralisado diante de uma situação, ele começa a ser complicado. É complicado você deixar de fazer algo por medo. Porque quando você deixa de fazer alguma coisa por medo, seja do resultado daquilo, seja do que as pessoas vão pensar ou falar sobre, você está deixando que o medo tome controle da sua vida. Então muita gente acaba passando muito tempo com medo. E por isso acaba fazendo um curso que não gosta tanto, acaba permanecendo num relacionamento que não gosta tanto, acaba suportando certas coisas que não gosta muito, por medo da reação das pessoas, por medo do que vão pensar, do que vão falar, por medo do que pode acontecer. E a gente deixa, eu já deixei de viver muitas coisas por medo.
o medo daquela viagem, o medo de chegar e dizer para alguém o quanto eu gosto daquela pessoa. Medo, medo, medo de muitas coisas. Medo, inclusive, de gravar vídeos para o YouTube, porque eu via os vídeos, desde que eu comecei a acompanhar o YouTube, eu pensava, o que é que eu tenho para falar? O que é que eu posso acrescentar nesse debate? O que é que eu posso acrescentar a essa plataforma? E eu tinha medo. E fazer esses vídeos é uma forma também de superar esses medos. Porque eu acho que o medo ele existe para nos alertar, mas ele existe também para ser superado. Principalmente em áreas da nossa vida que os perigos não são tão reais assim, são mais hipotéticos, imaginários. Então, citando novamente Game of Thrones, uma vez o Bran diz para o Ned Stark: um homem pode ainda ser corajoso mesmo estando com medo? E o Ned responde: essa é a única vez que um homem pode ser corajoso. Então, o que isso quer dizer? Que mesmo com medo, quando a gente enfrenta esse medo, seja o medo de uma aranha, de altura, ou simplesmente o medo de arriscar um novo negócio, de tentar um novo curso, de tentar um novo relacionamento, de tentar mudar de carreira, quando a gente enfrenta esse medo, é aí sim que nós somos corajosos de verdade. Então é isso. Muita coragem para mim, muita coragem para você que está assistindo. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e muita coragem para enfrentar a vida nos dias que virão. Até mais e obrigado pelos peixes.